A manifestação desse domingo teve um impacto muito maior do que a imprensa brasileira deixa transparecer. Ao longo dos últimos anos, o que o STF, a Suprema Corte, vinha fazendo no Brasil era feito nas sombras. O resto do mundo não fazia a menor ideia que o Brasil estava saindo de democracia para uma ditadura do judiciário. Ao longo do tempo, a opinião pública no Brasil foi se tornando cada vez mais uníssona. A ditadura do Brasil existe e ela está nas mãos de alguns ministros da nossa Suprema Corte. Nós já tivemos pesquisas mostrando que 47% da população acredita que nós vivemos em uma ditadura do judiciário e outra pesquisa mostrando que apenas 12% da população confia na Suprema Corte brasileira. Mas essa percepção ela não tinha ainda extrapolado os limites da fronteira brasileira. Depois de algumas delegações de deputados federais e o excelente trabalho do Eduardo Bolsonaro, o mundo começou a perceber o que estava acontecendo aqui. Aí, recentemente, sai um estudo na revista The Economist, uma das maiores revistas do Reino Unido, mostrando que o nível de democracia do Brasil caiu por causa das ações do Alexandre de Moraes. Depois, o Transparência Internacional, mostrando que o nível de corrupção no Brasil subiu por causa do Dias Toffoli. E a Suprema Corte brasileira deixou de ser vista no mundo afora como uma instituição que defende a democracia para uma instituição que representa um risco para a democracia brasileira. Dito isso, ontem nós tivemos aquela manifestação, maravilhosa manifestação em Copacabana, com centenas de milhares de pessoas, embora a imprensa tenha dificuldade de admitir isso. Eles nunca falam que foi muita gente nas manifestações da direita. Só que a imprensa internacional, pela primeira vez, a grande maioria da imprensa internacional optou por noticiar. Como se pela primeira vez eles começassem a torcer pelo que Bolsonaro está fazendo e não sente mais aquela vontade de preservar a Suprema Corte brasileira. Então vamos lá. Vou passar para vocês alguns exemplos. Associated Press. Apoiadores do Bolsonaro do Brasil protestam na praia de Copacabana para defendê-lo de acusações de golpe. Vamos para a próxima. Al Jazeera, gente. Outro lado do mundo. Apoiadores do Bolsonaro vão para as ruas do Brasil e demandam, exigem anistia para as pessoas que estavam no 8 de janeiro. Alemanha, Deutsche Welle. O Brasil, Bolsonaro e apoiadores vão às ruas, se manifestam contra as acusações de golpe. Reuters. Milhares se juntam no Rio de Janeiro para demonstrar apoio ao Bolsonaro. France 24, isso aqui é da França. Milhares vão para as ruas para o ex-presidente Bolsonaro, enquanto ele enfrenta acusações de golpe. No Japão, agora Japan Times, Japão, milhares mostram apoio ao acusado de golpe Bolsonaro numa manifestação no Rio. E The Sun Chronicle, que também é muito famoso nos Estados Unidos. Apoiadores do presidente do Brasil, apoiadores do Bolsonaro do Brasil, protestam na praia de Copacabana para defendê-lo depois de acusações de golpe. E todas falam nas suas matérias, embaixo, que o objetivo real, se você quiser tirar print para ler, que o objetivo real era anistia, que o que as pessoas querem. A manifestação declarou o seu propósito para exigir anistia para centenas de condenados pelo 8 de janeiro de 2023 em Brasília. E todos falam isso no corpo das suas matérias, que o objetivo aqui é desfazer essa injustiça. Por que isso é importante? Nós estamos falando da imprensa internacional que sempre ignorou as manifestações da direita aqui no Brasil, como se elas nunca tivessem acontecido. Eles sempre fizeram um esforço gigantesco para fingir que não estava acontecendo e apoiando as ações do STF. Agora, numa virada de página impressionante, a imprensa internacional está reportando as manifestações que estão acontecendo no Brasil. Estão falando a verdade. As pessoas estão indo para apoiar Bolsonaro e pedir a anistia dessas pessoas que foram presas pela nossa Suprema Corte, que o mundo já vê como uma instituição que representa um risco para a nossa democracia, que graças a ela o nosso nível de democracia baixou e o nível de corrupção aumentou. Justamente o oposto do objetivo originário de uma instituição como a nossa Suprema Corte, que deveria resguardar a Constituição e lutar contra a corrupção. Então, assim, tem uma coisa muito interessante mudando. A percepção do mundo sobre o Brasil mudou. Ou seja, o que antes acontecia nas sombras, agora está começando a acontecer à luz do dia. E a luz do dia é muito mais difícil.
as ações ilegais, inconstitucionais, perseguições, decisões absurdas e a censura que estava sendo praticada por alguns membros da tão valiosa instituição que é a nossa Suprema Corte. Algo está mudando, é só isso que eu percebo. E ontem a manifestação teve um impacto muito maior do que nós imaginávamos, não só na política nacional, quanto na percepção internacional de como está o Brasil.